quero apresentar o pastor Matheus Rangel, que já está conosco, já fizemos aqui os nossos testes, já está lá, de Campos dos Goycatazes, é isso, Matheus? Isso, Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Muito bem. A primeira cidade no Brasil a receber energia elétrica. Exatamente. Apesar de estarmos aqui no interior, tivemos algum tipo de benefício no período histórico, né? Que legal. Eu acabei de saber isso do Matheus mesmo, que a cidade onde ele reside foi a primeira a receber energia elétrica aí no programa de infraestrutura, né, do governo brasileiro. Matheus, é um privilégio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você participar dessa conferência para nós é uma alegria muito grande. Nós já te acompanho, né, nas redes sociais, não nos conhecíamos pessoalmente assim, mas tenho acompanhado o teu trabalho, o teu excelente trabalho na área do ensino, da exegese, da escatologia, e para nós é um privilégio, muito bem-vindo como um palestrante da 4ª Conferência Pré-Tribulacionista do Seminário Batista Livre. Depois eu vou ler aqui alguns comentários, já tem muita gente te mandando um abraço aí, pessoal que gosta do teu trabalho também, mas obrigado, Deus abençoe você, sua casa, sua família, teu pastor, manda um abraço aí para a tua igreja, e eu quero te dar aí os minutos iniciais aí para os teus cumprimentos, e você também poder falar um pouquinho do teu trabalho. Bem, quero desejar a todos a paz do Senhor. Eu sou o Matheus Rangel, sou missionário, sou professor, sou membro aqui da Igreja Batista em Eldorado. Um grande abraço para o meu pastor Fernando Trindade, uma pessoa excepcional na minha vida que tem apoiado muito o trabalho. Contudo, retorno a minha fala para agradecer primeiramente a Deus e também ao Seminário Batista Livre, esse seminário cujo tamanho e a expressão teológica dentro do Brasil e fora dele é tão grande que me acometia quando eu ainda era bastante pequeno. O pastor Jamierson, em especial, ele me inspirou muito quando já fazia debates nas redes a respeito do pré-tribulacionismo, da trindade, do arminianismo, o qual temos esses pontos em comum no que tangencia a fé cristã. Então, o pastor Jamierson é uma grande inspiração para mim. O Seminário Batista Livre é um seminário que eu já acompanho de longe. O pastor Jamierson também sempre chegava notícias para mim, olha, o pastor está escrevendo um livro a respeito de línguas estranhas, e eu também, na época, estava pesquisando. Temos alunos em comum, como o Lucas Renan, quero citar o nome dele em especial, por ter me indicado para essa conferência. Um grande abraço, meu amigo, que é um grande escatólogo também. Quero também saudar e desejar bênçãos para todos os demais palestrantes, você que está chegando, você que é nosso aluno do Instituto Teológico Koinonia, ou de repente o nosso aluno do SETA, Seminário Teológico Adorarte, ou de repente da Discípulos de Jesus, ou de repente você é nosso aluno da Faculdade Teológica Semente Frutífera, da FATESF. Um grande abraço, meu amigo apóstolo Renan, para a Associação Evangélica de Campos, que sempre também nos dá um apoio muito especial. Para quem ainda não me conhece, eu vou fazer as devidas apresentações. Eu sou teólogo, sou escritor, sou professor de língua portuguesa, literatura brasileira, africana e portuguesa. Também sou hebraísta, helenista, isto é, sou professor da língua hebraica e da cultura judaica, da língua grega e da cultura grega. Escrevi um tanto de obras, o qual vou estar mostrando rapidamente para vocês aqui. Temos, por exemplo, esse livro de perguntas e respostas para pessoas espirituais. Esse daqui e um outro livro são os únicos que são vendidos sem ser em formato de curso, né? Nós temos aqui um livro também que é um curso de comunicação voltado para essa área. Temos um curso de período pós-cativeiro, que pega ali os 6 livros da Bíblia envolvidos no período pós-cativeiro: Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Temos o nosso primeiro curso a ser feito, o qual me deu uma carta patente da Ordem Federal de Teologia do Brasil, da OTIB, o qual sou um membro efetivo, um manual de crítica textual e de inerrância bíblica, o qual me deu o título de um dos teólogos mais novos do Brasil. Comecei com 21 anos de idade, hoje estou com 28, são 7 anos trabalhando e produzindo neste segmento.
Também sou psicopedagogo e fiz um curso voltado para interpretação e memorização, para ajudar as pessoas que têm dificuldade com isso. Uma espécie de livro de EBD, lições sobre o livro de Efésios, é um material que eu produzo não tanto na condição de teólogo, mas de mestre da mini-igreja, que cuida do ensino, que cuida da doutrina e tem esse tipo de tato. Um curso básico em teologia, um curso de batalha espiritual, o curso de grego bíblico, o de hebraico bíblico, o de pregadores, esse daqui já é um curso bem interessante. E aqui vem, agora são 5 livros, 1.510 páginas, 80 vídeos, o nosso curso de teologia. Não é tão denso quanto o do Seminário Batista Livre, gente, mas um dia chegaremos lá. Eu teria que viver pelo menos umas 4 vidas para chegar ao calibre do pastor Jamierson, né? E também esse material de exegese, que é um material voltado para o pano de fundo do Antigo e Novo Testamento, e um dos mais requisitados, que é o curso de apologética, onde refutamos algumas heresias, inspirado também no trabalho que o professor Jamierson fez lá da Bíblia Apologética de Estudo. Eu era bem novinho ainda e já comia aquela Bíblia e fui inspirado a fazer esse trabalho. Então, essas são minhas produções. Eu sou o diretor-geral do Instituto Teológico Koinonia, professor dessas situações, dessas línguas, e aqui estamos para poder servir com aquilo que o senhor tem repartido. Muito obrigado, pastor Jamierson, e aqui eu encerro as minhas preliminares. Muito bem, Mateus. Eu conversava com o Mateus nos bastidores, pessoal. Eu fico muito feliz, porque o que eu tenho visto, Deus tem levantado, continua, né? O Senhor continua levantando obreiros, continua levantando vocacionados para a sua obra. Está aí um jovem, 28 anos, é um garoto, né? Podia ser meu filho até, né? Eu estou aqui do alto dos meus quase 52 anos já. E também o testemunho, né, de ouvir o Mateus, que me falou no particular, de como, de alguma maneira, o meu ministério o animou para essa carreira ministerial na área do ensino. E é isso, eu espero que essa conferência, o meu desejo é que essa conferência produza mais estudiosos, produza mais professores, mais pastores, mais missionários, mais mestres, né? Porque é isso, a gente vive para a glória de Deus, né? E eu sei que o Mateus também já tem feito discípulos, né? E é assim, né? Uns plantam, outros colhem, e tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus. O trabalho que ele tem realizado aí tem sido uma semente muito fértil. E eu selecionei algumas mensagens aqui, né? Então, assim, pessoas que conhecem o Mateus já, o Paulo Vieira, Grande no Paulo, nosso oceano do aluno de hebraico. conhecimento teológico, Mateus Rangel é um grande tubarão branco. Aí, o carinho aí do Paulo Vieira para o Mateus. O Fagner também, boa noite, professor Mateus Rangel. Aqui acabei repetindo o mesmo autor, mas o Jaderson Muralha, orgulho de ser amigo do Mateus Rangel. Então, veja aí, tantas pessoas, né, que estão felizes aí de acompanhar teu ministério, Mateus. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela tua aceitação, por estar conosco durante essa conferência. Pessoal, eu vou deixar para mais tarde, né, colocar as mensagens de vocês, mas deixa eu combinar só um detalhe. Eu quero ganhar tempo hoje, já passar a palavra para o Mateus. Ele mesmo vai monitorar os slides, ele está na casa dele agora, preparou com muito carinho os slides dessa palestra de hoje. O tema do Mateus é o princípio das dores e o arrebatamento. Princípio das dores e o arrebatamento. Ele vai fazer uma abordagem nesse campo da escatologia, e você estará aí assistindo os slides que ele estará transmitindo. Tá? Agora, o que eu quero pedir? Que vocês façam perguntas dentro do tema. Isso é normal acontecer, eu não fico bravo por isso. Mas, assim, se você fizer perguntas fora do tema, você acaba tirando um pouco a atenção do assunto que está sendo trabalhado. Então, aproveite o professor que está hoje aqui com você
para fazer perguntas específicas, né? Então, o tema é o princípio das dores e o arrebatamento. Não vai perguntar do novo céu e da nova terra, que foi a palestra de ontem, tá bom? Então, assim, perguntar sobre se o cristão pode guardar o sábado. Tudo bem, a tua dúvida, eu quero ajudar você na sua dúvida, mas não é o momento agora para fazer a pergunta. Então, se você puder me ajudar, vai anotando a tua pergunta, vai colocando no chat. Eu vou usando uma ferramenta aqui de selecionando perguntas. No final, nós teremos esse momento de perguntas e respostas, tá bom? Então, você que é inscrito, você vai receber todo esse material didático da conferência, vai receber no teu e-mail sem nenhum risco. Eu quero que você realmente seja abençoado com esse material. Também não saia da transmissão, não saia, porque ao final da transmissão nós faremos o sorteio dos 5 livros do dia de hoje para aqueles que estão inscritos, tá bom? Um outro pedido que eu quero fazer para vocês aqui é que vocês compartilhem, tá? Compartilhem o que está sendo transmitido hoje. Pegue aí, olha, tuas redes sociais, grupos do WhatsApp, lista de transmissão, copie o link dessa transmissão aqui que você está assistindo, manda aí para umas 10, 50, 1000 pessoas, vamos multiplicar a audiência da noite de hoje. Tá bom, pessoal? Então, é uma alegria. Professor Mateus, obrigado mais uma vez. Vou passar para você aí, vou colocar teus slides na tela. Nós já fizemos os testes que você mesmo pode monitorar, né? Então, faça um teste aí só para aí, isso. Então, está funcionando. Eu vou ficar nos bastidores aqui em off, te assistindo, e você tem liberdade de discorrer seu tema dentro do tempo que a gente previu, aí de 1 hora, um pouquinho, 1h20, 1h15, se a gente conseguir terminar nesse tempo, tá bom? Então, querido, Deus abençoe a todos, acompanhe com atenção, papel e caneta na mão, desfrute desse conhecimento que está sendo oferecido para todos nós, gratuitamente, pelo Seminário Batista Livre. Boa palestra, Mateus. Ok, muito obrigado. Quero também deixar um beijo para minha esposa, Angel, a minha grande motivadora, a que me ajudou na decisão de seguir na carreira de teólogo, a minha filha Clarice, que esse mês faz 1 aninho, e é muito bom ser pai. Bem, dados esses devidos cumprimentos, eu não apresentei o livro de escatologia, gente. Eu estou com ele aberto aqui. É o nosso curso de escatologia, tá? Com abordagem exegética. Bem, dito isto, eu gostaria de introduzir da seguinte maneira. Antes de falar do slide em si, queria te apresentar o que é o princípio das dores. Não coloquei esse tipo de apresentação no slide para não ficar com muitos slides. Mas o princípio escatológico, denominado princípio das dores, ele encontra-se em 3 passagens bíblicas. A primeira é Mateus 24, do verso 1 ao 13. Há também quem diga que é do verso 5 ao 13. Outro texto é Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Exatamente, 1 e 2. E Lucas 21, 5 e 6. Então, o texto de Mateus 24, do verso 1 ao 13, foi selecionado por conter uma maior carga de texto informativo para que possamos trabalhar. Claro que, como todo trabalho respeitado, nós precisamos ter algumas bases bibliográficas para fundamentar o nosso ponto. E, nesse caso, eu escolhi alguns autores por linha teológica. Por exemplo, o Wiersbe. Eu escolhi para que ele representasse a opinião mais conservadora, sem aprofundar tanto a questão exegética, sem aprofundar tanto a questão linguística, haja vista ele seguir esse ponto, trazer uma mensagem mais voltada para a devoção da igreja. O outro autor que eu escolhi é muito conhecido de todos, que é o Russell Norman Champlin. Esse, por sua vez, ele traz um texto mais eclético, um tipo de comentário mais voltado para todas as linhas que acometem a interpretação daquele texto. Trouxe também Tasker, que é um tipo de escritor que pega mais o aparato linguístico, e Craig Kenner, que pega mais o dado cultural. Então, separando apenas poucos autores mesmo, para poder cada obra contribuir no comentário cujo tema é princípio das dores. Então, ao observar o texto de Mateus 24,
nós temos junto a mim o comentário destes nobres teólogos, colocando os seus posicionamentos e as suas devidas contribuições. E a minha participação, nesse caso, neste material, que é um material que eu escolhi escrever, é como se ele tivesse 5 vozes falando sobre o mesmo texto. E aí, a primeira questão que já começa a trabalhar é o seguinte: a maneira com que Mateus 24 vai ser estruturado. Então, por exemplo, se nós pegarmos a materialidade de Mateus 24, do 1 ao 13, nós vamos ver que dali é entendido que é o princípio das dores. Mas outros autores acreditam que é um pouco diferente. Tem gente que não finaliza a perícope no verso 13, por exemplo. Há quem entende que o 14 faz parte da narrativa ainda do princípio das dores, e que o princípio das dores não terminaria com o texto que diz Sotesetai, que seria aquele que persevera até o fim, salvar-se-á. Neste caso, eles acreditam que o evangelho ainda será pregado a todo o mundo. Então, por princípio das dores, nós entendemos um conjunto de 11 sinais que precedem a vinda de Cristo. Há pessoas que fragmentam esses sinais e entregam para você um número maior. Eu, contudo, entrego apenas um volume de 11 sinais, entendendo que alguns deles acontecem em cadeia, ou seja, um desencadeia o outro, um desemboca no outro. Dito isto, caminhamos então para a abordagem. Vou passar aqui o slide para que vocês possam ver. E aqui o slide, né, faz parte do Seminário Batista Dáveis. E o conteúdo da nossa aula, ele está aí. Primeiro eu vou falar para vocês sobre o preterismo e futurismo aplicado ao tema do princípio das dores. Posterior a isso, falarei dos sinais. E quando falarmos dos sinais, eles seguirão esta ordem. Primeiro, falsos cristos. Depois, guerras e rumores de guerras. Nação contra nação. Reino contra reino. Fome, peste, terremoto, perseguição, escândalos, falsos profetas e esfriamento do amor, aliado à multiplicação da iniquidade. Por fim, o 12º fenômeno, não o 12º sinal, será o arrebatamento da igreja. E aqui vai entrar um dado bem interessante, que acredito que até os pré-tribulacionistas ficarão um tanto surpresos. Bem, vamos então caminhar. Primeiro ponto, você vai observar que tem do seu lado aí o preterismo. Talvez esteja do seu lado esquerdo. E deixa eu só ver aqui se vai estar realmente do seu lado. Ele é um tipo de escola que o conteúdo apocalíptico, eles acreditam, se cumpriu completamente até o 1º século depois de Cristo, com exceção da parousia, isto é, parousia é o termo grego que significa vinda. Então, ele é utilizado na teologia paulina para tratar da segunda vinda de Cristo. Eu, professor Mateus, diferencio harpazo de parousia, ou seja, eu não coloco necessariamente como uma vinda em 2 etapas, mas como um arrebatamento sendo um evento e a parousia sendo outro evento. No arrebatamento, a igreja vai. Na parousia, a igreja ela retorna com Cristo. Então, feita essa introdução, o preterismo ele vai fazer o seguinte. Por exemplo, o livro do Apocalipse, que sabemos que vários autores dizem que foi escrito por volta de 90, 95 depois de Cristo, quando João é solto por Cossa e Nerva da ilha de Patmos e retorna para Éfeso e põe em prática as suas escrituras. E aí ele escreve o Evangelho segundo João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Depois de escrever tudo isso, os preteristas acreditam que não, que ele foi escrito antes da queda do Templo de Jerusalém, antes da destruição do Templo de Jerusalém. Neste caso, porque eles querem ligar eventos que João narrou e colocar o seu cumprimento ligado à destruição do templo. Então, o preterismo ele vai fazer esse tipo de narrativa, vai acreditar que os eventos se cumpriram no 1º século depois de Cristo. Outro detalhe é que essa corrente ela é muito adotada por liberais, neo-ortodoxos e cessacionistas, que são pessoas que mormente entendem a mensagem com cumprimento imediato, e não tanto com uma mensagem para a igreja moderna.
Eles olham mais a Bíblia como um livro de história e não como um livro de profecia, cujo conteúdo está situado no futuro. Ao passo que a escola inversa ao preterismo é o futurismo. Nós ainda temos o historicismo e o idealismo, mas aqui não entraremos em questão. O futurismo acredita que o Apocalipse divide o seu conteúdo. Parte dele se cumpriu do primeiro até o terceiro século, né? No primeiro século, como, por exemplo, o capítulo 1 até o 3. E parte do conteúdo apocalíptico, que seria do capítulo 4 até o 22, vai se cumprir no futuro. E essa corrente é mais adotada por tradicionais e pentecostais ou continuistas, pessoas de alguma forma carismática que querem trabalhar a iminência da volta de Cristo, uma mensagem voltada para os nossos dias. Bem, neste caso, o que nós temos? A escola do preterismo e a escola do futurismo abordando as suas opiniões sobre Mateus 24, do 5 ao 13, que é o chamado período do princípio das dores. Avancemos. O primeiro sinal que nós temos aqui é o sinal da volta de Cristo. Mateus 24, verso de número 6. Eu vou ler para vocês aqui, conforme está no nosso livro, o texto. Vamos, então. Nós temos aqui no livro um detalhamento trazendo as diferenças narrativas de Mateus, Marcos e Lucas sobre cada um dos textos. Por exemplo, se formos colocar aqui, você vai ver que o verso 6, Mateus fala que os falsos cristãos dirão, eu sou o Cristo. Já Marcos vai colocar a mesma narrativa igual a Mateus. Já Lucas, ele vai dizer que os falsos cristos dirão, sou eu, e o tempo está próximo. Ou seja, há algum tipo de variante narrativa entre as descrições dos evangelistas. Mas isso não implica em errabilidade das escrituras. Eu poderia passar um tempo falando sobre isso, mas isso iria consumir o objetivo principal da live. Eu apenas quero mostrar para vocês este dado. E aí, caminhando para o verso 6, para o verso 5, aí está até o verso 6, né, mas é o verso 5, nós temos a seguinte expressão. Ego em mi, horistos, caipolus, planessusim, cuja tradução seria eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Esse é o texto de Mateus 24, verso 5. Se formos pegar o texto todo em grego, nós teremos poloigar, eleusontai epi, tu onomati, mu, legontes. Aí vem a expressão que eu li. Ego em mi, horistos, caipolus, planessusim. E a tradução seria, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, seria exatamente esse dado dos falsos cristos. E como eu disse que nós temos aqui vozes que vão trabalhar junto a mim a opinião de forma para o seu saber, nós temos aqui no material do preterismo o livro de, você tem na página 115, ele dizendo que esse texto traz, no primeiro século existiram muitas figuras messiânicas, e estas falsos cristos, mas falsos profetas, ou seja, o preterismo tenta dizer que estas figuras messiânicas, elas eram os falsos cristos que Jesus falou, tentando colocar o cumprimento das palavras de Jesus dentro do primeiro século, mas sabemos que Flávio Josefo também relata que essas pessoas não eram chamadas de falsos cristos. Ou seja, o texto que nós lemos aqui, ele faz justamente uma menção à ideia de falsos cristos. Ou seja, eles diriam, eu sou o Cristo. E eles não afirmavam exatamente que eram o Cristo, mas entendiam-se como uma espécie de Messias de acordo com a sua própria teologia e eram chamados ali de falsos cristos, né? Tem aqui uma análise exegética desse texto, mas para que não possamos perder tempo, eu vou caminhar para o segundo sinal. Mas, antes do segundo sinal, vamos ver o que o futurismo diz. O futurismo mostra que várias pessoas hoje, nos dias de hoje, tanto é que você pode ver, por exemplo, no caso o Henrique Cristo, né, que já faleceu, mas outros nomes aqui, José Luiz de Jesus Miranda, daquela seita Crescendo em Graça, ele se denomina ser o próprio Cristo. O próprio Henrique Cristo, cuja fotinha está aqui andando no seu patinete, o Chocó Asahara, Davi
Koreshi, Rogen, Fukunaga, Marina Tsivigun, Sergei Torop, entre outros. Todos esses nomes aqui são pessoas que vivem hoje no nosso tempo e alguns já morreram, mas se denominam falsos cristos. Observe o seguinte, a minha tese, eu vou antecipar a conclusão dela para que você possa caminhar com uma direção pedagógica mais interessante. Eu acredito que os sinais da vinda de Cristo começaram a se cumprir de 1900 para cá. Então, todas as teses que eu colocar, eu coletei dados jornalísticos de 1900 para cá, entendendo que todos os sinais do princípio das dores já aconteceram. Nós só estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Então, os falsos cristos são de hoje, e todos de 1900 para cá. O segundo sinal, por sua vez, nós temos guerras e rumores de guerras. Aí datado o verso de número 6. E aí nós vemos o seguinte, aqui você tem um texto grego, melesete de akuen polemos kai akoas polemon. E aí essa expressão vai ser traduzida como e ouvireis de guerras e rumores de guerras. E se você for continuar, né, há uma observação de Jesus aqui, falando para eles se acalmarem, porque a guerra era um tipo de mensagem que aterrorizava muito o coração dos interlocutores, haja vista toda aquela região viver em constante guerra. Jesus diz, Hora teme troiese deigar genethai, ala upo extinto telos. Ou seja, olhai e não vos assombreis, porque convém que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Perceba esse detalhe. Esse tipo de adjunto adverbial de tempo, que diz, perceba que ainda não é o fim, funcionando como uma espécie de alerta dentro do texto, indica que esses sinais que Jesus está falando não são os sinais do fim, não são da grande tribulação e nem os sinais do final do milênio. Ele vai chamar logo mais na frente de princípio das dores, mas é importante destacar esse dado. E aí o preterismo o que diz? Que houveram ao menos 3 ameaças de guerras dos romanos aos judeus feitas por Calígula, Cláudio e Nero. Já perseguições houveram várias, desde que Jesus se levantou. Se estendermos até o século IV, teremos as maiores 10 perseguições aos cristãos, que veremos que na 8ª, o sinal da perseguição, mas guerras mesmo, não. Então, o preterismo ele tenta buscar as guerras que ocorreram no 1º século, mas não ocorreram guerras e rumores de guerras do jeito que Jesus falou. O próprio preterismo assume isso. Ele vai dizer que houveram ameaças, como, por exemplo, de Calígula, Cláudio e Nero, mas sabemos que não foram guerras de fato. Agora, se pegarmos o autor Magnoli, que é um especialista, um historiador, você vai ver na página 460 que desde 1948, quando Israel se tornou um Estado independente, tivemos as chamadas guerras judaico-árabes. Por exemplo, em 48, a invasão árabe. Em 56, a guerra política contra os egípcios. Em 67, a Guerra dos 6 Dias. Em 73, a Guerra de Yom Kippur. Em 93, a guerra interna, que foi até uma guerra mais política, de direita com esquerda, que assassinou o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin. Em 2000, guerra contra Hamas. Em 2014, guerra contra Hamas de novo. 2021, guerra contra judeus e palestinos, e ainda continua. Então, sinais de guerras e rumores de guerras, ao meu ver, estão falando das guerras judaico-árabes que começaram a se cumprir desde que Israel se tornou um Estado independente no dia 28 de março de 1948. Este é o cumprimento destas guerras, na minha visão, que sigo a escola futurista. Nesse caso, o preterismo deixa exatamente um vazio, porque não houve guerra do tamanho que Jesus falou no 1º século. Caminhando, vamos para o 3º sinal, que é nação contra nação. E aqui nós já temos o verso 7, e o verso 7, o texto está escrito assim, Eger thethetai gar etnos epi ethnos, kai basilian epi basilian, cuja tradução é nação contra nação, porquanto haverá de se erguer
nação contra nação e reino contra reino. E aí você vai ver que nesse mesmo texto, o verso 7, ele vai tratar de vários outros sinais, como, por exemplo, limoi, que seria fomes, caí, seismoi, que seria, no caso, terremoto, cata, tupus, em vários lugares. Ainda tem a palavra loimoi, em algumas versões, que seria pestes, que vai traduzir nesse texto aqui. Mas, por enquanto, basta falarmos da nação contra a nação. O livro Guerra dos Judeus de José, segundo o preterismo, narra que os judeus se levantaram contra as nações e cidades da Síria, Citópolis e Ascalon. E assim como a Síria, também teria se erguido contra os judeus habitantes de Gadara no primeiro século. Então, nação contra nação, acredita-se aqui, segundo tanto o preterismo quanto o futurismo, que se trata de algo mais específico, mais voltado para um tipo de ameaça, de levante, e não a guerra de fato, mas uma espécie de clima de guerra de nação contra nação. Então, o preterismo coloca que a Síria, Citápolis e Ascalon se levantaram contra, por exemplo, os judeus de Gadara no primeiro século. Mas o futurismo vai dizer que este sinal pode ser uma continuação do anterior, ou seja, a guerra acontece e a ameaça de guerra dessas nações se erguerem novamente, ela continua a acontecer. E aí o antissemitismo, que seria o ódio gratuito aos donos da Terra Santa, porém, aqui fala de um contexto contra a nação em si, o que me traz a ideia de que não é simplesmente um conflito militar, mas um preconceito étnico. Perceba a palavra nação, aqui no grego, é ethnos, que foi traduzido para a gente como etnos, onde se fala de etnia. Então, é uma espécie de guerra contra uma etnia, e não é mais uma coisa nacional, uma estratagema militar, parece um ódio contra aquele povo, contra aquela etnia, contra aquela raça, se é que vocês me entendem. E aí você pode perceber que o Holocausto foi um grande fenômeno que ocorreu, que marcou o ódio e o antissemitismo de modo muito expressivo, ao ponto de levar a óbito 6 milhões de judeus. Então, o antissemitismo ainda existe hoje, tem pessoas que odeiam gratuitamente os judeus. O termo judiar, por exemplo, ele vem justamente disso, de como as pessoas tratam os judeus. Elas ficam judiando, ou seja, tratando como judeu, tratando mal. De acordo com o panorama histórico, isso ocorreu de forma mais intensa de 1900 para cá. Avançando para o próximo sinal, nós temos o quarto sinal, que é reino contra reino. E aqui, senhoras e senhores, eu vos chamo a atenção para a palavra reino em grego. A palavra reino, nesse texto aqui, seria basileia, epibasileian. E aí, reino contra reino, essa é a mesma palavra usada para reino de Deus. Ou seja, a palavra reino aqui, segundo o léxico de Friberg, número 4605, tem um significado predominante no Novo Testamento, voltado para o reino de Deus, o que nos ajuda a entender que pode ser uma referência a instituições religiosas digladiando entre si. E aí eu pergunto, será que não temos isso? Pessoas que erguem mais a bandeira da sua igreja do que a bandeira do evangelho? Nós realmente temos isso de forma muito mais intensificada agora do que antes. Ah, professor, mas houveram os latinos, por exemplo, a reforma que ali divergiu do catolicismo e depois divergiram entre si mesmo. Concordo com você, houveram guerras entre denominações nos períodos históricos inteiros, mas de 1900 para cá, o volume de igrejas que abre com base na rebelião, de reino se levantando contra reino, dividindo o reino de Deus, tem sido muito maior. Então, o preterismo vai dizer que é algo diferente. O preterismo não aponta nenhum evento específico. Acreditam que esse sinal seja a continuação do segundo e do terceiro. Mas, nós, futuristas, eu posso fazer essa aplicação que reino contra reino fala da Igreja de Cristo se fragmentando, dividindo o reino e apresentando ideais próprios contra os ideais do outro que também está vivendo o reino de Deus. E aqui vai até uma mensagem devocional para você, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 viram Jesus, com exceção de Lucas, os 4 falaram de Jesus, pregaram mensagens diferentes sobre perspectivas diferentes de Cristo e ninguém falava mal da mensagem de ninguém, ninguém ia contra a mensagem de ninguém.
que possamos nos inspirar. Falar de Cristo sem ficar reparando na maneira com que o outro cultua, a não ser que seja uma grande heresia, a não ser que negue os princípios básicos da fé. Mas, infelizmente, esse é o nosso tempo. Reino contra reino. Quinto sinal é a fome. De acordo com Champlin, na página 557, a fome profetizada por Ágabo em Atos 11, 28, ocorreu tão factualmente na história que foi mencionado por 3 historiadores, Suetônio, Eusébio e Tácito. Então, você tem 3 historiadores, 2 romanos e 1 cesarense, que vão narrar uma fome que foi profetizada por Ágabo. E aí, você tem fome no primeiro século. Nesse caso, os preteristas acreditam que a fome que Jesus falou, ela se cumpriu naquele tempo, mas a intensidade da fome, ela tem estado muito mais presente em nossos tempos. Por exemplo, de acordo com o relatório da ONU, de 1990 até 2014, o mundo tem testemunhado recordes relacionados à fome e as estatísticas só vêm aumentando. Estamos falando, senhoras e senhores, de 795 milhões. Esse é o número de pessoas que passam fome no mundo atualmente, de acordo com a última edição do relatório anual sobre a fome. Então, nós temos aqui um número absurdo que não se compara com o fenômeno de fome que ocorreu no primeiro século, relatado por Champlin. O que faz nos entender que, de fato, todos os sinais da vinda de Cristo têm se agravado muito mais em nossos tempos. Né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos aqui agora diante do 6º sinal, pestes. E aí Champlin vai dizer que ele trabalha que algumas pestes existiram e que, nesse caso, seria o fruto das guerras. E aí você pode ver que ele entende que Jesus estava falando disso, tá bom? E como não houve tantas guerras de fato, apenas conflitos sociais e econômicos, não tivemos, assim, tantas pestes registradas. Parece que ele tenta justificar a ausência do cumprimento do sinal no primeiro século. Às vezes o preterismo faz isso. Mas, se observarmos o futurismo, eu peguei um especialista em pandemia, o Uvijari, e o seu material publicado em 2011, por exemplo, né, que inclusive já foi revisado várias vezes, nós tivemos, por exemplo, a gripe espanhola de 1918 a 1920, o vírus asiático, influenza ou gripe aviária, o H5N1, 2003, e a lista é imensa. Mas aí eu fiz uma pesquisa também nos materiais mais atualizados de Uvijari e vi que, olha só, né, as que ouvimos falar no Brasil, de 2010 para cá, cólera 2011, dengue 2011, sarampo 2011, febre amarela 2012, chikungunya 2013, ebola 2013, gripe suína 2015, zika vírus 2015 e o Covid-19 em 2019, e assim continua com as variantes, o Ômicron e tudo mais. Ou seja, nunca houve tantas pestes, e essas pestes, Champlin errou, elas não são frutos de guerras, porque já faz algum tempo que tivemos a Segunda Guerra Mundial, mas as pestes estão aí sendo apresentadas como grandes assoladores sociais da saúde pública. E nós podemos entender que sim, se pegarmos só de 2010 para cá, nós já temos um volume superior de pestes ao que ocorreu em 2000 anos de história. Sim, esse sinal é para o nosso tempo. Vemos ainda o 7º sinal, terremoto. E aí Champlin traz o dado que houveram 4 terremotos no primeiro século. Percebe que agora o sinal está um pouco mais respaldado, mais fundamentado. Por exemplo, em Creta, nós temos um terremoto ocorrendo em 46, em Roma, um outro terremoto acontecendo em 51, um outro em Apameia, na Frígia, como mencionado por Tácito. Você tem também um severo terremoto que sacudiu Jerusalém em cerca de 67. Mas o futurismo já vai dizer que o site exame.com apresentou uma lista com os 12 maiores terremotos já registrados. E adivinha, eles são de 1900 para cá. Tem aqui um site para você ver a lista completa e observar o que eu estou falando. Ou seja, 12, não são 4. É 4 vezes 4. Nós estamos falando aqui de que o terremoto mais fraco que ocorreu dos 12, de 1900 para cá, ele é mais forte do que os 4 que ocorreram no primeiro século juntos. Então, parece que Cristo está revelando um volume e a maneira com que esses sinais acontecem de forma mais expressiva, para mostrar-nos que a sua volta está próxima. Continuando, vamos para o 8º sinal.
Falamos agora da perseguição. E aí saímos, né, do verso... Eu, inclusive, não li para vocês o verso... verso 7, né? Aí o verso 8, ele faz uma pausa, por exemplo. O verso 8, ele vai trazer para a gente um aposto explicativo de valor temporal, que ele vai dizer o seguinte: mas todas essas coisas são os princípios das dores. Panta de tauta arre rodinon, que seria todas essas coisas que ele falou ali, era um princípio das dores, e ele continua dizendo sobre outro sinal. Qual é o sinal agora? É a perseguição. E a perseguição está aqui no verso 9. Continuemos. Por exemplo, o verso 9 vai dizer... tote paradossusim, que seria, nesse caso, a tradução e vusão de entregar, para serdes o quê? Atormentados, e apoktenussusim, que seria matar-vusão, e depois misumenoi, sereis odiados. Então, você percebe um sinal de perseguição, onde vão ser entregues, mortos e odiados. Vamos lá. O que o preterismo diz a respeito deste dado? Ele diz que houveram perseguições com Pedro, Paulo, Jesus, os apóstolos, e ainda outras perseguições, como, por exemplo, Nero, que decapitou a Paulo e crucificou a Pedro, Domiciano, que exilou João na ilha de Patmos, Trajano, que realizou o martírio de Inácio. Ou seja, há um dado aqui de que houve perseguição no primeiro século. Mas será que houve perseguição tal qual existe no nosso tempo? Há quem diga assim, não, mas naquele tempo matava-se muito. Hoje em dia, ou muitos países ainda matam os cristãos. Mas a maior perseguição que eu penso existir é aquela psicológica, que deixa você vivo e te oprime e te espera desviar, te espera negar a Cristo, te espera pacientemente abandonar o evangelho e se tornar um dissidente, se tornar uma pessoa magoada, e vai explorando a sua saúde mental até destruir por completo, e se a pessoa não se apegar muito a Cristo, ela fica viva fisicamente e morta espiritualmente. A perseguição de hoje, ela atinge muito mais a alma e o psicológico da pessoa do que naquele tempo. Naquele tempo, a morte, para muitos, era considerado uma recompensa, onde Cristo findava sua dor através de permitir a morte do seu corpo físico. Mas hoje, imagina, um cenário onde as escolas estão cada vez com mais colocando a ideologia de gênero. Eu sou professor do 7º, 8º ano do ensino médio de língua portuguesa, de produção textual, e muito comum os alunos me perguntarem sobre gênero neutro, me perguntarem sobre dados que falam a respeito da mudança que querem exercer na língua, impor a língua. Eu estou assistindo isso todos os dias. Eu dei aula segunda, terça, hoje, quarta, vou dar aula amanhã, e geralmente essa pergunta toda semana ela aparece. Ou seja, é uma espécie de perseguição. E se você coloca opinião, você acaba, de repente, sendo banido, sendo colocado de lado. Mas Cristo nos dá sabedoria para poder tratar destas coisas de maneira correta e fazer com que a palavra permaneça. E aqui nós temos uma lista grande de perseguição, né? A respeito da perseguição que nossos irmãos têm sofrido pelo mundo. Aí talvez seja por isso que o Wesley vai dizer: os cristãos sempre foram odiados no mundo, mas aqui vemos uma intensificação da perseguição ligada às nações. Por isso, não remete apenas à história da igreja, mas aos nossos dias. Estamos sendo perseguidos. E isso não é vitimismo. Existe hoje gente que fala de homofobia, gente que fala de várias fobias, né, que vem do grego phobos, que significa medo, ou pavor. Contudo, existe também a cristofobia, a eclesiofobia, ou seja, pessoas que odeiam a igreja, pessoas que odeiam a Cristo. O cristofobia tanto se aplica a Cristo quanto aos cristãos. Tem gente que fala, eu odeio crente. Isso é um tipo de perseguição e nós precisamos vencer. Caminhando para o 9º sinal, vemos os escândalos. Esse daqui eu poderia até pular, mas vamos lá. De acordo com Champlin, ainda, a frase odiar uns aos outros sugere que existem cismas na igreja, ou seja, divisões que foram claramente aludidas. Aí ele pega alguns fatos que Paulo trata lá em Efésios 4,14, 1 João também tratando, Tácito, e vai trazer várias questões. Olha só que interessante. A princípio,
diversos foram aprisionados, ou seja, cristãos que foram presos no tempo de Nero, os quais confessaram e então, por sua delação, isto é, com a ajuda desses foram descobertos outros. Ele está dizendo que no tempo dos cristãos, eles prendiam alguns e eles faziam aquela pessoa, através de tortura, delatar onde os cristãos estavam escondidos, para poder implantar uma perseguição e ir até lá. E Champlin vai dizer que isso é um tipo de escândalo, ou seja, um cristão delatando o outro, entregando o outro e fazendo com que ele funcione dessa maneira. Mas eu vejo que escândalo hoje está diversificado. É adultério, é excesso de divórcio, é pastor caindo, é pastor assassinando. São pessoas, olha, é triste de falar. Paulo fala que essas coisas nem devem ser nomeadas entre nós, mas nós vemos vários e vários tipos de tristes escândalos ocorrendo em nosso meio. Né? E é claro que eu não vou citar aqui um ou outro para poder você, de repente, ficar aí em defesa ou se sentir atacado de alguma maneira, mas nós sabemos que os escândalos têm acontecido. Nas nossas igrejas, no nosso bairro, né, na internet direto, é gente fazendo live com o outro para poder falar mal do outro, em vez de debater um tema teológico, quer debater a vida do outro e acha que é mais profeta por fazer isso. É um conjunto de escândalos indescritível. Então, também esse sinal está muito mais intensificado de 1900 para cá. Ainda, no 10º sinal, estamos já caminhando para o fim, nós temos os falsos profetas. E se pegarmos para ler, por exemplo, vamos ao verso 11. No verso 11, ele traz-nos a expressão Kaipoloi pseudoprofetai, ou seja, e surgirão muitos falsos profetas. Perdão, a palavra surgirão é egerthesontai. Então, Kaipoloi seria, e muitos falsos profetas, egerthesontai, surgirão. Então, essa seria a tradução correta. Nesse caso, os falsos profetas que estão surgindo, você não precisa de muito para encontrar um falso profeta. Eu acho que é muito mais fácil você encontrar um falso profeta hoje do que um profeta verdadeiro. Então, basta você, como eu coloquei aqui, você passar 5 minutos no feed do Facebook, do Instagram, do YouTube, e você vai ver alguém fazendo alguma live aí de revelação, que só revela se você fizer o Pix. Esses profetas sugadores da energia do povo, da seriedade do povo, profeta que só funciona com dinheiro. Né? Para mim, são falsos. Falso profeta, para mim, também são aqueles que pregam heresias e não se arrependem. São aqueles que estimulam pessoas ao pecado. São aqueles canais que pregam dissimuladamente a favor do pecado. Eu costumo dizer que não devemos nos irritar profundamente com essas pessoas, mas com a mensagem que elas tratam, devemos sim fazer uma grande apologética, porque só assim nós vamos ajudar as pessoas a ficarem despertadas. Mas, senhoras e senhores, venhamos fazer isso para poder preservar o rebanho de Deus, porque os falsos profetas continuarão a se multiplicar. Esse é um sinal do princípio das dores e da vinda do Senhor Jesus. Mas o preterismo, o que diz? Flávio Josefo, novamente em Guerra dos Judeus, identifica que falsos profetas usavam vestimentas características de uma pessoa simples e rural. Olha só isso daqui. E preconizavam a ilusão de que seus fiéis eram uma classe superior aos que não seguiam e enfatizavam os milagres e bem-estar terreno como bênçãos superiores de Deus. Isso é muito comum hoje. Tem igreja que acha que é superior a outra por causa da sua doutrina, por causa da sua roupa, por causa do seu comportamento, por causa do volume de membros que tem, ou porque, de repente, possui um canal de televisão, ou coisa do tipo. Ou porque a sua igreja tem muitos bens materiais, ou porque ela, de repente, é muito simples e também não tem bem nenhum. Cada falso profeta conclama para si mesmo atribuições que fazem se identificar como uma seita superior. Então, essa é uma das características das seitas inauguradas aí pelos falsos profetas, desde o tempo de Josefo. E, nesse caso, eu acredito sim que o preterismo ele tem alguma razão aqui, mas o volume desses falsos profetas em nossos dias tem se multiplicado de forma incalculada, o que me ajuda a entender que este sinal também é para o nosso tempo.
E o 11º sinal, que é o esfriamento do amor como consequência da multiplicação da iniquidade. Vejamos, por exemplo, aqui no material, nós temos ensinando como detectar uma falsa profecia, como lidar com uma falsa profecia, mas o tempo é curto. Vamos ao verso 12, que diz aqui no texto grego, Kaidia tu plethuthenai, ten anomian psegesetai re rapage ton polon, cuja tradução seria e multiplicará a iniquidade. E o amor de muitas pessoas, se esfriará o amor de muitas pessoas. Se pegarmos aqui, por exemplo, a palavra anomia, nós vamos ver que significa aquele que é sem lei. Então, a melhor tradução aqui é a que vai se multiplicar, não necessariamente a iniquidade, mas a ilegalidade. Isto é, estamos falando de criminalidade. Estamos falando de pessoas que querem andar segundo as suas próprias leis. O fato de ser egoísta, ao meu ver, é acentuado aqui. O egoísmo, o pensar só em si, querer fazer a sua lei, não querer seguir nada, não querer obedecer ninguém. E isso também denota o esfriamento de um amor. E para mim, quando o marido se mostra assim, a esposa se mostra assim, o divórcio ele é o próximo passo. E se podemos observar, Champlin diz que no preterismo, ele afirma que o amor se esfriando não seria o amor sexual e nem a imoralidade, mas a cumplicidade, a confiança, o respeito, que serão substituídos pela rebeldia, insubordinação e irreverência nas relações humanas em geral. Ele argumenta que as pessoas se tornam mais inumanas a partir do momento em que ignoram os princípios espirituais da multiplicação da iniquidade. E que isso existia, sim, na época de Jesus e dos apóstolos. E esses eram chamados apóstatas. Então ele entende que os apóstatas eram pessoas já acometidas pela multiplicação da iniquidade que repercutia no esfriamento do amor. Mas sabemos que, se percebemos sem sombra de dúvida que o pecado nesses últimos 2 séculos ganhou maior sofisticação e forma variada. Isto é, passou a ser realizado sob formas diferentes e criativas e a ser justificado sob argumentos que depreciam a espiritualidade e bons costumes. É de fato assim. Abrindo um espaço aqui, teve um certo pastor que me perguntou, professor, qual argumento eu uso para falar com um jovem da minha igreja que ele não quer abandonar a fornicação, ele quer viver dessa maneira e ele acha ainda que Deus está com ele, que não é pecado e tudo mais. E ele motivado por youtubers, eu chamo de youtubiólogo, porque não são teólogos, youtubiólogos que querem depreciar as escrituras, trouxeram esse tipo de narrativa para o coração dele. E aí eu falei para ele, pastor, deixa que eu converso com eles. E aí, ao conversar, eu abordei o casal de namorados e chamei-os e falei assim, olha, você acha, tem um jovem ali que ele acredita que vai ter intimidade com Deus sem ter compromisso. E aquela situação, eles falaram, não, tem que ter compromisso, tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar. Aí eu falei, então vocês acreditam que tem que ter compromisso para depois ter intimidade? Eles falaram, Eu falei, então vamos lá, me ajude a conversar com esse jovem. E aí eu peguei, dei uma volta com eles na igreja, eles perguntaram, cadê o jovem? Eu falei, ele está aqui, no celular. E liguei a câmera frontal do celular e eles viram seus próprios rostos. E quando viram seus rostos, eles falaram, tá aparecendo a gente. Eu falei, vocês são jovens que querem ter intimidade antes de ter compromisso. Não adianta querer intimidade sem compromisso. Precisamos disso. E você vê que o esfriamento do amor faz as pessoas colocarem o seu homobio, o seu homem instintivo, a sexualidade à frente do compromisso, do matrimônio. E aí acontece que quando você vai ver, as pessoas casam errado e divorciam por causa disso. É triste essa situação. Particularmente acredito que o divórcio é a maior causa do esfriamento do amor, porque ele vai desestruturar a família. E às vezes acontece por causa de um, por causa de outro, por causa dos dois, por causa de influência de terceiros, por causa de acessar e consumir culturas que não são muito interessantes. Bem, por fim, temos aqui, senhores, pedir ao pastor Jamerson que amplie, por favor, novamente o slide, só para eu poder finalizar essa parte.
Agora, o que eu entendo, coloquei aqui de forma tradicional, né? O 12º sinal, ou melhor, o arrebatamento da igreja. E aí, uns vão dizer que é a primeira fase da vinda de Cristo, que nesse caso seria o harpazo, e outros vão dizer que é a primeira fase da parousia. De qualquer forma, nós temos aqui o texto de Mateus 24, verso de número 13, que diz para nós: Rode hipomeinas eis telos utos sophethetai, cuja tradução seria, mas aquele que até o fim perseverar será salvo. A palavra salvo aqui em grego é sophethetai. Ainda que você esteja lendo aí como sotesetai, a letra theta do grego tem essa pronúncia, sophethetai. E significa, no futuro, será salvo. É um verbo indicativo futuro passivo da terceira pessoa do singular, tá? Que aparece na Bíblia, que só aparece na Bíblia em contextos estritamente soteriológicos. Senhoras e senhores, vocês que se inscreveram no canal vão receber esse material, e se você souber grego, aqui embaixo tem os 13 textos que a palavra aparece sophethetai. Os senhores poderão conferir que todos esses textos, essa palavra será salvo, ela está falando de uma salvação completa. Por esta causa, eu entendo que este sinal está falando exatamente do arrebatamento da igreja. Aquele que persevera, apesar de todas essas dores que estamos vivendo neste momento, de princípio das dores, esta pessoa será salva. E como que ela vai ser salva? Cristo arrebatará a sua igreja, fazendo com que ela chegue até as nuvens, tenha o seu corpo transformado e depois vá até o céu para comemorar as bodas do Cordeiro. Essa é a verdadeira crença do pré-tribulacionismo. Não ficaremos aqui para tomar um café pilão com o anticristo. Tem gente, alguns amigos pós-tribulacionistas, permita-me aqui uma sátira amigável, já separaram até uma caneca específica para tomar um café com o anticristo. Mas nós não. Nós aguardamos a Cristo e não o anticristo. Nós queremos vê-lo revelado na glória e ter o nosso corpo transformado quando ele nos chamar, através do toque da trombeta de Deus. Assim sendo, senhoras e senhores, eu fiz aqui ainda uma comparação que podemos ver. Por exemplo, se pegarmos o verso e para entender o paralelismo, porque muita gente vai dizer, não, você delimitou a perícope errada, não termina no verso 13, termina no verso 14. Mas se pegarmos todos os verbos, percebemos que eles estão exatamente na mesma construção. Por exemplo, o verbo do verso 7, levantará, egerthethetai, ele está no indicativo futuro passivo da terceira pessoa do singular. Depois o verbo apoktenusin, matar-vos-ão, do verso 9, também está na mesma construção, indicativo do futuro passivo da terceira pessoa do singular. O verbo escandalisthethontai, mesma construção, escandalizarão, no verso 10. O verbo egertesontai, que seria enganarão, no verso 11, também está na mesma classificação gramatical. O verbo psigesetai, que seria esfriará, também está na mesma construção. E, por fim, termina com a salvação. Então, a mensagem que nós temos para você aqui é que se você suportar os falsos cristos, as guerras, a nação contra a nação, o reino contra reino, a fome, o terremoto, o escândalo, os falsos profetas, a perseguição, o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade, você participará do arrebatamento da igreja. Porque se você se mantiver firme, você certamente será salvo. Amém? Dê um glória a Deus aí no chat e já vai compartilhando, já estamos chegando ao final. Eu só gostaria de fazer uma última abordagem aqui, que está na página 120 do nosso livro, que fala sobre os 3 tipos de arrebatamento. Não está no slide, então você vai ter que prestar atenção. Quando você pega a palavra harpazo e pesquisa ela apenas no seu radical, os senhores verão que essa palavra aparece 9 vezes na Bíblia. Para quem acha que a harpazo, arrebatamento, aparece apenas uma vez,
lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 ou 17? Não, nós temos esse texto aparecendo 9 vezes, e dessas 9 vezes nós podemos categorizar exegeticamente em 3 grupos, ou seja, quem realiza o arrebatamento em dados textos, como o texto de Mateus 11, 12, João 10, 28, 2 Coríntios 12, 2 e 1 Tessalonicenses 4, 17, nós temos a palavra harpazo, cada qual em sua flexão gramatical, dizendo que Deus realiza o arrebatamento. Nem todo arrebatamento aqui é o arrebatamento da igreja, não podemos ser desonestos. Mas vamos, por exemplo, topicalizar esta situação. A expressão em Mateus 11, 12 seria harpazo, sim, e diz que o céu é tomado à força, isto é, o céu é arrebatado, tomado com força, né? Desde João 10, 28, que a palavra é harpasei, que seria ninguém nos arrebata da mão de Deus, é você que sai, não é ele que te tira. E aí, 2 Coríntios 12, 2, harpagianta, que seria Paulo foi arrebatado até o 3º céu, arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 17, que vai ser arpagesometha, seremos arrebatados na condição de igreja. Esses são os raptos de Deus. Agora, raptos do diabo, sim, a palavra harpazo também aparece ligada ao diabo, como por exemplo Mateus 13, 19, harpazei, que seria ele arrebata a palavra do nosso coração. Ora, senhoras e senhores, nós precisamos da palavra para ser arrebatado por Deus. Então, o papel do diabo é arrebatar a palavra do seu coração. Por isso, a batalha espiritual, para alguns fazerem esse tipo de curso que está sendo veiculado aqui. João 10, 12, também está escrito que a palavra harpazei, que seria que o inimigo tenta nos arrebatar do aprisco de Cristo. E depois temos os arrebatamentos do homem também, ou seja, homens tomando com força em algumas situações. João 6, 15, que diz arpazein, que os homens tentaram arrebatar Jesus por inveja. Judas, capítulo 1, verso 23, arpazontes, que seria precisamos lutar para sermos arrebatados do fogo, fala de uma espécie de arrebatamento nosso contra o pecado, e Atos 23, 10, que é arpasai, onde Paulo foi arrebatado pelo tribuno para a fortaleza, para se livrar da maldade dos fariseus e escribas. Então, no que tange a arrebatamento, nós temos algumas descrições específicas. E esse arrebatamento, você pode ver que o homem arrebata, o diabo arrebata e Deus arrebata. Ou seja, os homens empregam força para mover alguém de um lugar para outro. Isso daí, digamos assim, não devemos nos preocupar tanto com isso. É uma coisa humana, no cenário social. Mas o diabo está querendo arrebatar-nos do aprisco de Cristo e arrebatar a palavra do nosso coração. É por isso que toda pessoa que se desvia, se afasta, e ela tem uma aparente razão, um aparente argumento de que eu vou sair da igreja porque eu entristeci, porque o líder falhou comigo, coisa e tal. Esse argumento, com certeza, foi ensinado pelo inimigo, porque ele quer tirar você do aprisco e também quer tirar a palavra do seu coração. Ele quem coloca desânimo, ele quem faz a pessoa desistir do seminário, ele quem faz a pessoa adquirir, de repente, qualquer coisa, menos um curso, menos um livro. Ele não quer que essa pessoa cresça na palavra. Ele não quer que essa pessoa aprenda as línguas originais, não quer que essa pessoa ela pregue, que ela estude, que ela ande com quem estuda, com quem prega. Ele quer enfraquecer a sua fé através de te deixar vazio de palavra, que uma vez desabastecido, você ficará fraco e débil espiritualmente. Mas aquele que se mantiver firme, aquele que suportar todo o princípio das dores, aquele que suportar os 11 sinais terríveis que acometem o nosso tempo, certamente a promessa de Cristo é que sophestetai, seremos arrebatados. Então, aguardamos o arrebatamento do Senhor, haja vista que todos os sinais já se cumpriram. Sim, não tem sinal para se cumprir. Tem gente que diz o verso 14, mas o evangelho vai ser pregado em toda a terra, senhoras e senhores. Isso é do verso 14 para lá. Consequência da salvação do verso 13. O verso 13 nós somos salvos. E a partir disso,
O arrebatamento vira uma notícia, de modo que essa notícia se espalha e acomete o mundo inteiro. Na grande tribulação, há uma espécie de pregação do evangelho através da notícia do arrebatamento. E aí, as pessoas que ficarem aqui recebem algum tipo de ânimo para suportar o anticristo, o sinal da besta, acompanhado das 2 testemunhas e coisas do tipo. Então, eu encerro aqui a minha participação, dizendo para que possamos perseverar até o fim, afinal de sermos salvos. Muito obrigado, pastor Jamerson, todos que estão aí. Não sei para qual etapa caminhamos agora, mas a minha palestra encerrou. Muito bom. Excelente, professor Matheus.